Muito bem, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos para mais um vídeo da nossa sequência de videoaulas sobre React Next.js. E a gente vai ter agora, pessoal, uma sequência de 4 ou 5 vídeos em que eu vou mostrar para vocês como é que vocês poderiam fazer para implementar um CRUD com API numa aplicação React Next.js, né? Que é uma funcionalidade muito clássica, né, de sistemas de informação, que é aquela tradicional implementação de um mecanismo de cadastro, né? Onde, por exemplo, a gente pode cadastrar produtos, atualizar produtos, apresentar uma lista de produtos, daí tu clica lá para fazer uma alteração naquele produto. Tu pode, por exemplo, fazer a exclusão de um produto, né? É o clássico CRUD, né? A implementação de um cadastro para poder fazer a criação, né, de alguma entidade do banco de dados, a atualização de uma entidade do banco de dados, a exclusão e também a busca, né, uma seleção, né, uma pesquisa, enfim, o tradicional CRUD. E para isso, então, vai ter uma sequência aí de 4, 5 videoaulas e a gente vai implementar o CRUD utilizando uma API. Porque o que acontece, né? Eu acho que talvez eu já tenha trazido essa discussão nas nossas últimas aulas, né? Mas o React ele vai funcionar apenas como uma aplicação front-end. E o React, mais cedo ou mais tarde, ele vai precisar de algum acesso a um banco de dados. Então esse banco de dados vai ser uma outra aplicação, né? Vai ser uma outra aplicação, inclusive uma outra aplicação que poderá ser desenvolvida numa outra tecnologia, que no nosso caso a gente vai fazer a parte ali do acesso a banco de dados utilizando Python. Então nós vamos ter duas aplicações, a nossa aplicação front-end, React Next.js, e também uma aplicação back-end, que essa sim vai acessar o banco de dados. Então a gente vai implementar, vamos fazer um CRUD nesse ecossistema, né, de uma aplicação front-end React Next.js e uma aplicação back-end, que é quem evidentemente vai ter acesso ao banco de dados. E para isso, pessoal, a gente vai precisar de umas 4, 5 videoaulas. Essa primeira videoaula de agora é uma aula em que a gente vai entender um pouquinho o que são as APIs ou as APIs, né? E no nosso caso aqui, a gente vai tratar as APIs, as APIs HTTP. Porque as nossas duas aplicações, o front-end e o back-end, vão se comunicar via protocolo HTTP. Então, a gente vai ter o back-end vai disponibilizar uma API cujo acesso a ela vai ser um acesso via o protocolo HTTP. Certo, pessoal? Então é isso. Então, essa aqui vai ser a nossa primeira videoaula dessa sequência. Super importante. Então vamos começar aqui, né? Vai ser uma aula mais aí com PowerPoint, né? Com alguns conceitos importantes antes que a gente possa começar, evidentemente, ali uma implementação. Vamos lá, então vamos falar um pouquinho sobre o que são as APIs, né? As APIs HTTP. Deixa eu só trocar aqui o slide aqui. Pronto. Então, o que é uma API, né? Se a gente desmembrasse, né, essa sigla, né? Então, a API significa Application Programming Interface, uma interface de programação de aplicação. Pois é. Só por esse termo aí, talvez a gente fique ainda confuso ainda sobre o que significa esse termo. Mas eu acho que a palavra mais importante aqui em API é a palavra interface. Tá? Essa é uma palavrinha importante que eu vou discutir com vocês esse termo. Já vamos começar agora, já falando um pouquinho sobre o que são o que é uma interface, né? Pessoal, interfaces é um conceito que existe em muitos tipos de tecnologia. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma televisão. O que é uma televisão, né? O que é um monitor, uma televisão? Uma televisão, basicamente, é um equipamento eletrônico envolto por um plástico, né? Dentro dessa televisão aí a gente vai ter circuitos eletrônicos, a gente vai ter fios, né? A gente vai ter eletricidade, a gente vai ter até mesmo o próprio computador dentro de uma televisão, né? Se a gente estiver falando aí de um smartphone, né? Uma Smart TV, aliás. Ela é um computador, né? Dentro dela tu vai ter ali uma caixinha, ali, algum componente que tu tem um processador, que tu tem um sistema operacional, geralmente é um processador mais lento, né?
e que roda aplicações. Por exemplo, roda lá a aplicação da Globoplay, enfim, de todos, Netflix, por exemplo, né? Então tem um computador lá dentro. Então a televisão ela é uma caixa, né, que está envolta em um plástico e ela é protegida, inclusive, para que nós não possamos levar choque, por exemplo, né? Para que a gente não possa diretamente interagir com aqueles componentes internos da TV. Então, por isso que a televisão, como outros inúmeros equipamentos eletrônicos, elas são protegidas por uma carcaça, né? Enfim, por um plástico, enfim, por uma carcaça, vamos dizer assim, né? Para que haja uma proteção do mundo externo com aquele mundo interno, né? Daquela televisão. Mas é absolutamente importante que a gente possa se comunicar com esse interior dessa televisão, né? Por exemplo, como é que eu faço uma TV ligar, por exemplo, né? Não, para ligar uma TV eu vou abrir a carcaça dela, vou pegar 2 fiozinhos lá que estão soltos, vou juntar eles ali e pronto, a televisão vai ligar, né? Não, não é assim que a gente faz, né? O que acaba acontecendo é que quem projetou aquele aparelho de televisão, ele projetou também uma interface. Uma interface para que nós, que somos seres que estamos fora daquele produto, possamos nos comunicar com aquele interior daquele produto. E então, os implementadores daquela televisão criaram uma interface também. E um elemento de interface clássico é o botão, né? Quando eles colocam ali um botão naquela televisão, nós temos ali uma interface, né? É um meio da gente poder acionar algum circuito interno dentro daquela televisão. Então, sem que a gente precise abrir a televisão. Então, eles disponibilizam uma interface, certo? Para que a gente possa se comunicar com o interior. O botão de aumentar volume, diminuir volume também constitui uma interface, um meio de que a gente que está fora da televisão possa se comunicar, vamos dizer assim, com o interior daquela televisão. O próprio controle remoto, né? Se tu tiver, por exemplo, uma televisão touchscreen, né, que tu pode interagir ali com a tela, também é uma interface, né, que permite você enviar comandos de fora para dentro da televisão, né? Então, assim, né, quando a gente chama ali o botão de aumentar o volume, a gente usa a interface, a gente pede ali aumenta o volume e a televisão nos dá um retorno. No caso ali, evidentemente, ela aumenta o volume. Então, pessoal, a televisão é só um exemplo, né? A gente pode citar vários outros tipos de componentes eletrônicos, os próprios celulares, né? Os smartphones, né? Nós temos botões nesses smartphones, nós temos o próprio touch da tela, que são interfaces para que a gente possa se comunicar com o interior daquele objeto. Pessoal, e a mesma coisa funciona com software, basicamente, né? Pensem o seguinte, eu acho que o exemplo mais clássico que dá para dar sobre APIs é a questão dos correios, tá? O sistema dos correios. Possivelmente todo mundo aqui já teve a experiência de acessar um site de comércio eletrônico e em determinado momento você faz um cálculo lá de quanto é que vai custar o frete lá dos correios daquele produto que você quer comprar. E esse recurso de poder calcular o frete, ele é um recurso que existe tanto em sites de comércio eletrônico grandes, poderosos, até mesmo em sites menores, né? Sites assim feitos aí, entre aspas, no fundo de quintal, né? Feito por um programador, vamos dizer assim, vai ter esse recurso de calcular o frete. Pois é, mas como é que faz isso, né? Como é que aquele site, que não é o site dos Correios, é um site ali de um comércio eletrônico qualquer, consegue calcular o frete, né? E eu vou dizer por quê, como é que isso acontece? Acontece que aquele site, que é uma aplicação, ele vai se comunicar com o software dos Correios, e aquele software está disponibilizado em outro computador, em outro lugar, então aquela aplicação vai se comunicar com o software dos Correios, pedindo dados sobre custo, sobre prazo de entrega de produto. Então, basicamente é o seguinte, digamos lá que o Marcão construiu um site de comércio eletrônico lá para uma loja pessoal dele. E ele está programando aquele site, né? E ele quer que o site dele tenha ali um cálculo de quanto é que vai custar
o frete e o prazo de entrega daquele frete. Então o Marcão ali que implementou ali aquele site, o que que ele fez? No código dele, ele tem algum código que se comunica com o sistema dos Correios. Tipo assim, o site dele pede lá para os Correios, Correios, me vê aí o custo de um produto que tem essas características aqui e que vai ser entregue no endereço tal e que vai ser enviado do endereço tal. E aí, Correios, me diz aí quanto é que vai custar e qual é que seria o prazo. O site do Marcão manda esse pedido, essa requisição lá para o sistema dos Correios. E o sistema dos Correios dá um retorno para o site do Marcão dizendo quanto é que seria o valor e também a estimativa de entrega. Mas a pergunta é como é que o site feito pelo Marcão ali, né, que acabou de terminar ali o curso técnico de informática dele, ele começou até a fazer o sistema durante o curso técnico de informática dele, como é que ele programou isso, né, para que aquele site dele pudesse se comunicar com os Correios? Muito simples, utilizando uma API fornecida pelos Correios. Sempre quando falo de API, eu penso o seguinte, interface. Eu acho que essa é o resumo, né? Uma API é uma interface, né? Então, o que acontece? O sistema dos Correios foi desenvolvido com uma outra linguagem de programação, possivelmente. Possivelmente o sistema dos Correios não foi feita com a mesma linguagem de programação do Marcão. Sei lá, talvez o site dos Correios foi feito em Java e o site do Marcão foi feito em HTML, CSS e JavaScript, junto ali com React, Next.js. Veja só, o site do Marcão, que foi feito com JavaScript, está se comunicando com o sistema dos Correios, que foi feito em Java, ou que foi feito em C Sharp, ou que foi feito em Python, né? Mas como é que eles se comunicam? Isso porque o sistema dos Correios disponibilizou uma interface, uma API. O sistema dos Correios disponibilizou uma forma para que agentes externos, no caso aqui o site do Marcão, possa fazer pedidos para o sistema dos Correios. É como se o sistema dos Correios disponibilizasse um guichezinho, sabe aqueles guichezinhos de informações? Ó, disponibilizei um guichê de informação, então qualquer pessoa que vem aqui até o nosso sistema pode pedir informações ali naquele balcão, naquele guichê ali de informações. Então, o site dos Correios disponibilizou uma interface, disponibilizou uma API para que agentes externos pudessem se comunicar com eles. Então é isso. A API é uma interface que permite que outros sistemas se comuniquem com aquele sistema que disponibilizou aquela API. E os sistemas que se comunicam não precisam ser implementados com a mesma linguagem de programação. O site do Marcão, que foi feito com JavaScript, vai conseguir se comunicar com o sistema dos Correios, que foi feito numa outra linguagem, tranquilamente. Sabe por quê? Porque o meio, a comunicação entre o site do Marcão e o site dos Correios vai ser feito utilizando um método padrão, um método que ambos os lados entendem. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Como é que é a comunicação de seres humanos, né? Quando eu, Thiago, estou conversando ali com a aluna Júlia, por exemplo, né? O Thiago é um ser humano, mas ele é um ser humano diferente da Júlia, né? Mas como é que ambos se comunicam? Porque ambos utilizam um método padrão de comunicação, um método que ambos conhecem. No nosso caso dos seres humanos, a nossa comunicação ela é feita através da fala, através até mesmo da questão visual, né, da informação que a gente transmite do olhar, né, dos outros sinais que o nosso corpo humano passa para aquela outra pessoa. E esses são sinais que são conhecidos por ambos os lados, né? Por exemplo, quando a gente fala com alguém, a gente utiliza a interface boca, né? A boca, ela é uma interface de comunicação que nos foi dada, né? Vamos dizer assim. Os ouvidos também é uma interface de comunicação. O ouvido ele é um meio por qual a informação chega. E a boca é uma interface no qual a informação sai, né? Então, é através dessas interfaces que nós nos comunicamos. E nós utilizamos uma comunicação padrão, né?
a mensagem que a gente passa de um para o outro, ela é padronizada. No nosso caso aqui no Brasil, a gente fala, por exemplo, a língua portuguesa, né? A língua portuguesa. É uma interface, é um código de comunicação, né? O que é a língua portuguesa? É uma linguagem que ambos os lados entendem, né? Tanto a Júlia quanto o Thiago, né? E até mesmo às vezes os sinais que a gente faz também são sinais que ambos compreendem, né? Então a gente pode dizer que os seres humanos também têm APIs, né? Também têm interfaces, né? Isso é muito importante, interfaces de comunicação. E ambos, no caso dos seres humanos, utilizam uma informação que ambos conhecem, por exemplo, a língua portuguesa, né? As pessoas surdas, por exemplo, aqui no Brasil, elas podem se comunicar por uma linguagem. Qual é que é a linguagem que os surdos podem se comunicar? Né? Respondam para mim aí. Dá um pause no vídeo e dá uma pensadinha. Alguém já deve ter respondido Libras, né? Exatamente. Se ambos conhecem essa linguagem, ambos conseguem se comunicar nessa linguagem. Então o que acontece? O site do Marcão o site do Marcão, que foi feito em JavaScript, consegue se comunicar com o site dos Correios que foi feito em Java ou Python tranquilamente. Porque na hora de se comunicar, na hora de um mandar uma informação para o outro, vai se mandar uma informação que ambos conhecem. E é isso que a gente vai ver aí na sequência também. Qual é que é essa informação, qual é essa linguagem que ambos vão se conhecer, né? O site do Marcão e o site dos Correios. Então, continuando aqui falando sobre API, né, pessoal? As APIs HTTP, elas utilizam o clássico modelo computacional de redes cliente-servidor. Né? Vocês já devem ter ouvido falar numa disciplina de redes, né, num curso de redes, esse modelo cliente-servidor. No modelo cliente-servidor, nós vamos ter aqui o cliente poderia ser o site do Marcão, e o server poderia ser a API, né, o servidor dos Correios, certo? Então, por exemplo, assim, o site do Marcão vai fazer uma requisição, vai pedir algo para a API dos Correios. Por exemplo, o site do Marcão vai pedir o seguinte: Correios, eu quero saber qual é que é o custo e o prazo de entrega de um produto com essas características que saiu de tal agência dos Correios e que deve ir até tal agência dos Correios. E aí, então o site Marcão faz uma requisição aqui para a API processa essa requisição e dá uma resposta para o site do Marcão. Então, as APIs utilizam esse clássico modelo cliente-servidor, aonde alguém faz uma requisição e obrigatoriamente o servidor, quem recebe a requisição, precisa dar uma resposta, mesmo que seja uma resposta ruim, assim, não achei o que tu pediu, não sei o que tu está pedindo, alguma coisa assim, tem que retornar uma resposta para aquele cliente, tá? Isso é uma questão fundamental do modelo cliente-servidor. Requisitou, respondeu, certo? Vocês vão ver, pessoal, que os... E assim, e olha só, uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Beleza, então o site do Marcão pede algo para o servidor e o servidor responde algo. Mas a pergunta é, como é que é essa requisição? Pessoal, eu acho que do jeito mais lúdico de explicar isso seria dizer o seguinte: é como se o site do Marcão enviasse uma espécie de bilhetinho, mandasse um bilhetinho lá para o servidor, lá para a API dos Correios. A API dos Correios pega aquele bilhetinho, vamos pegar aqui, deixa eu ver uma folha aqui que tem aqui na frente aqui, ó. Então, o site do Marcão mandou um bilhetinho lá para a API dos Correios. A API dos Correios pegou aquele bilhetinho, leu, né? Opa, o que tem aqui nesse bilhete? O site dos Correios ali, a API dos Correios, entendeu esse bilhete e retornou ali na resposta um outro bilhete para o site do Marcão. Mas a pergunta é, o que a gente escreve nesse bilhete, né? O cliente, quando manda esse bilhete lá para o servidor, o que vai escrito nesse bilhete? Será que ele vai escrito algo do tipo assim, e aí, servidor dos Correios, tudo belezinha? Manda aí para mim preço e prazo de entrega de um produto com essas características que sai desse lugar e chega até esse lugar. Manda aí, falou? Será que ele vai mandar um bilhete desse jeito assim, como eu falei? Pois é, não.
Vocês certamente já devem ter dado a resposta não. Mas o que vai escrito nesse bilhete, nessa requisição e no bilhete de resposta? Bom, quem define essas regras de comunicação, do que tem que ir escrito lá no bilhete, quem define isso é o protocolo HTTP. Por isso que a gente está falando aqui de APIs HTTP. O que é o HTTP mesmo? Para quem não sabe, para quem já não estudou isso, o HTTP, né, pessoal, é o Hypertext Transfer Protocol, protocolo de transferência de hipertextos. É o tradicional protocolo de redes de computadores de requisições de páginas na internet, né? E as nossas APIs aqui que a gente vai utilizar utilizam esse mesmo protocolo que é utilizado lá nas requisições de páginas na internet. O HTTP, pessoal, ele é um protocolo. O que é um protocolo? Protocolo é algo que dita regras. O HTTP, ele define a regra de comunicação entre um cliente e um servidor, né? Por exemplo, a gente sabe que socialmente há um protocolo social quando a gente conversa com pessoas. Qual é que geralmente é o protocolo social que existe entre as pessoas? E que nem todo mundo segue esse protocolo, né? O protocolo social geralmente é o seguinte: eu falo uma coisa, você escuta e depois você responde algo. Daí eu falo outra coisa, você fica escutando e depois você me responde com alguma coisa. E quando responder, a pessoa inicial ali tem que escutar também. E o que acontece quando esse protocolo não é seguido? Alguém deve ter falado aí, falha de comunicação. Exatamente. Né? Quando a gente conversa com alguém, se a gente não segue o protocolo social, pode ter uma falha de comunicação. Alguém não escutou o que o outro falou, porque tu falou junto com outra pessoa. Então, há um protocolo também de comunicação social entre as pessoas. E entre os computadores também há uma série de protocolos que possibilitam que as máquinas também consigam se comunicar. Né? Ou vocês acham que como é que as máquinas se comunicam? Como é que uma máquina ali feita da Dell consegue se comunicar com uma máquina feita ali pela Sony, por exemplo? Né? Uma máquina, né, feita pela Sony, por exemplo. Porque eles utilizam o mesmo protocolo de comunicação, são máquinas feitas de empresas diferentes, inclusive com tecnologias diferentes, mas elas utilizam o mesmo protocolo para se comunicar. E as nossas APIs utilizam o mesmo protocolo para se comunicar, que é o protocolo HTTP. O HTTP, então, pessoal, ele define as regras de comunicação nessa troca de mensagens. E uma das coisas que o HTTP define é o que deve ser escrito naquele papel, naquela papel, entre aspas, né, que o cliente manda para o servidor e também quais são as regras do papel na resposta. Como é que deve ser essa resposta? O que vem escrito no papel? O que escreve nesse bilhetinho que passa de um para o outro? Quem define isso é o HTTP. Então, ou seja, mesmo que o Marcão seja um sistema feito com JavaScript e a API, o servidor do correio, seja feita com C#, com Java, eles vão conseguir se comunicar, porque a comunicação é feita utilizando uma regra padrão, uma linguagem padrão, certo? No caso aqui a gente está falando agora das regras, né, de comunicação. Então vamos seguindo um pouquinho mais aqui nos slides, que eu vou falar também um pouquinho mais sobre isso, sobre essas regras. Então, pessoal, os principais métodos de requisição HTTP, e vocês vão entender de onde é que vem esses métodos na sequência das videoaulas, inclusive, à medida que a gente for implementando, você vai ficar um pouquinho mais claro para vocês esses métodos. Então, o método que a gente tem aqui é o método GET. O método GET, né, que vem ali do inglês, né, GET, obter. Então, quando a gente usa o método GET, é quando a gente está solicitando algum recurso. E geralmente é usado para recuperar dados. Então, o GET é mais ou menos o seguinte, é como se... Quando o Marcão pede para os Correios as informações ali de custo e de prazo, dá para dizer que esse método de requisição é GET. Por quê? Porque o site do Marcão está solicitando algo para a API. Né? E ele é usado para recuperar dados. Então, a API vai retornar aquela informação que o site do Marcão pediu. Certo?
Então o GET é isso, ele solicita uma representação do recurso especificado e é usado para recuperar dados. Daí tem o método POST. O método POST ele é usado para enviar dados para serem processados para um recurso especificado. E o POST, pessoal, ele geralmente é utilizado quando a gente quer inserir um recurso lá na API. Por exemplo, assim, ó, digamos que o site do Marcão quisesse cadastrar algo lá no sistema do Correios. Eu estou tentando imaginar uma situação, mas enfim, é quando o cliente está pedindo para o servidor, para a API, inserir algo, né? Então, inserir algo em algum lugar. Geralmente, o POST é utilizado muito assim para o cliente pedir para o servidor registrar algo, né? Cadastrar algo. Então, o POST ele seria o método lá do CRUD, o C do CRUD, né? O create do CRUD, né? Porque o POST é usado assim. O POST, quando a gente manda um recadinho para o outro pedindo para que aquela informação seja processada e inserida em algum lugar. E o PUT? O PUT ele é usado para atualizar um recurso existente ou criar um novo. Criar um novo também pode ser utilizado. Mas geralmente o PUT em APIs ele é utilizado para quando a gente quer pedir para o servidor, pedir para a API atualizar dados. Ó, API, pega esses dados aqui desse cliente e atualiza eles. Esse cliente já existe, certo, API? Então, tu só atualiza esses dados. E o POST não. O POST é quando tu chega assim para a API. E aí, API, pega esses dados aqui e insere eles no banco de dados, por exemplo. E o PUT é para alterar. Então, o PUT é usado para atualizar um recurso existente, mas ele também pode ser utilizado para criar, embora seja mais comum para atualizar. E o delete, né, pessoal? O método de requisição delete, ele é usado para solicitar a remoção de um recurso. Então, quando o cliente manda uma mensagem lá para o servidor usando o método delete, o servidor já sabe, opa, o cliente está pedindo para eu remover algo. Então, geralmente o delete é utilizado quando o cliente quer pedir para o servidor excluir algum recurso, que poderia ser, por exemplo, excluir um dado do banco de dados, excluir uma linha lá do banco de dados, excluir um cliente, excluir um produto, excluir, enfim. Então, o GET é utilizado para pedir dados para a API. API, me vê tais dados. O POST é quando o cliente pede para a API inserir dados, geralmente é usado para inserir dados, e o PUT é quando o cliente pede para a API para atualizar determinados dados. E o delete é quando o cliente pede para a API remover algum recurso. E esses métodos vão junto lá na mensagenzinha que o cliente manda lá para o servidor. No caso, o site do Marcão mandando lá para o nosso exemplo lá, o sistema dos Correios. Certo, pessoal? Vamos lá. E o que são os endpoints? Esse também é um conceito bastante importante. O endpoint é um local o qual a API recebe requisições sobre algum recurso específico no seu servidor. Geralmente, o endpoint é uma URL, né? Um endereço, né? Aquele endereço, né? Tradicional URL de sites, né? Então, geralmente o endpoint é uma URL que fornece o local de um recurso no servidor. Vamos falar um pouquinho mais sobre endpoint aqui na sequência aqui. Então, por exemplo, assim, ó, pessoal, vocês estão vendo que eu disponibilizei aqui esse link aqui, o jsonplaceholder.org. Esse é um link de um site que fornece APIs fakes. Mas por que ela disponibilizaria APIs fakes? Ela disponibiliza APIs fakes para que estudantes possam fazer testes, né? Fazer testes, basicamente, né? É uma das principais formas de se utilizar uma API fake. Eu vou entrar nela aqui. Então, eu entrei aqui no jsonplaceholder.org. Então, aqui, ó, bem-vindo ao JSON Placeholder. É projetado para os desenvolvedores que precisam de dados JSON fake. Ou seja, a gente já vai falar um pouquinho sobre o JSON, tá? Mas, enfim, é quando ele é projetado para desenvolvedores que precisam de APIs fakes. Deixa eu baixar aqui um pouquinho aqui, vocês vão ver que aqui nós temos os nossos
endpoints. Então, pessoal, o endpoint, ele nada mais é do que um endereço, no caso aqui uma URL, que a gente usa para fazer aquela requisição para o servidor. Seja uma requisição GET, seja POST, PUT ou DELETE. Então, por exemplo, aqui, ó, esse primeiro endpoint... Então, o endpoint é um endereço, tá? Em primeiro lugar, ele é um endereço. Então, tá vendo aqui esse endereço aqui, que já falamos, né? Um endereço fake. Então, pessoal, https://jsonplaceholder.org. Então, é mais ou menos o seguinte. Vocês já devem ter visto, né, em disciplinas aí de redes de computadores, que isso aqui que eu sinalizei aqui é um domínio, certo? É um domínio. E o que é um domínio? É, no final das contas, um endereço IP. O domínio nada mais é do que a forma que a gente tem para chegar até um determinado host, né? Então, por exemplo, assim, jsonplaceholder.org é um domínio. Vocês devem lembrar lá de aulas de redes de computadores que o domínio ele é traduzido para o endereço IP por um sistema chamado DNS. O DNS ele pega esse endereço jsonplaceholder.org e traduz para o endereço IP. E o que é o endereço IP? É o endereço de um computador numa rede, né? Então, ou seja, jsonplaceholder.org é o endereço do computador que está armazenando a API, né? Onde a nossa API está rodando. Então, quando a gente coloca esse endpoint aqui, então eu estou dizendo, opa, eu vou fazer uma solicitação a uma API que está nessa máquina aqui, jsonplaceholder.org. E depois do barra, tá vendo que tem esse barra posts? O que é o barra post? É o recurso que eu estou pedindo para este computador aqui. Então, computador, eu quero isso. Eu quero os posts. Me dá os posts. E por que eu tô dizendo me dá os posts? Porque tá vendo que o método é get. Então aqui, pessoal, com esse endpoint aqui, barra posts, vocês vão ver que nessa API fake aqui, eu tanto posso fazer... Eu tanto posso chamar esse endpoint via get, quanto também via post. Mas aqui a gente vai fazer um teste via get. Eu vou clicar em cima e vocês vão ver que eu acabei de fazer uma requisição. Eu chamei aquele endereço, ó, tá vendo aqui em cima? Eu acabei de chamar aquele endereço ali, eu não sei se apareceu para vocês, eu acho que não, mas ele está aqui em cima, né? O endereço aqui. Eu fiz uma requisição para esse endereço aqui, eu pedi o barra posts lá para ele. E olha só o que ele me retornou. Ele me retornou uma lista de posts. Isso aqui, pessoal, já adianto para vocês que isso aqui que vocês estão vendo aqui é um JSON. É uma estrutura de dados, é um formato de organização de dados chamado JSON. E assim, o JSON, pessoal, ele é um formato bem tradicional utilizado na comunicação com uma API. Então, geralmente, muitas vezes, muitas APIs, quando a gente pede um dado para uma API, o que a API retorna para você? Ele retorna o quê? Um texto? Retorna um JSON, que é essa estruturinha aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui bem no início, aqui, ó, ele está retornando um conjunto de posts fakes, né? Então, por exemplo, aqui o ID do post, o conteúdo da postagem, isso tudo foi retornado. Eu pedi para essa API por posts e ele retornou um JSON para mim com esses posts aí. Então, eu fiz um GET aqui, tá, pessoal? Aliás, sempre aqui pela URL, aliás, sempre quando vocês fizerem aqui, por exemplo, uma requisição, por exemplo, globo.com, né? Globo.com. Isso aqui é um GET. Sempre, né, os endereços aqui que a gente coloca aqui na barra de endereço, sempre há uma requisição HTTP GET que a gente faz para alguém. No caso aqui eu fiz uma requisição para a página inicial do globo.com. Vamos voltar aqui para a nossa API. Vocês vão ver que aqui embaixo, pessoal, ele disponibiliza também endpoints para users. Então, eu estou pedindo para este computador aqui, que tem uma API disponibilizada lá dentro, uma API fake, eu estou pedindo para ele o recurso users via GET, tá? Esse users pode ser utilizado para post também.
Mas como assim o mesmo endereço pode ser utilizado para get e para post? Sim, vocês vão ver na sequência das aulas que a gente vai fazer exatamente isso. Vocês vão ver que a gente vai ter o mesmo endpoint e o mesmo endpoint poderá ser chamado de jeitos diferentes, via get ou via post. Tá? Já esse outro endpoint aqui, ó, que aliás, esse endpoint aqui tem o endereço do computador ao qual eu estou pedindo a informação. O que eu estou pedindo está aqui, ó. Eu estou pedindo usuários, mas não apenas todos os usuários. Eu estou pedindo apenas o primeiro usuário. Usuário de ID1. Aqui eu estou fazendo uma requisição mais específica. Isso aqui é um endpoint para mim pedir os usuários por ID. Daí eu passaria essa informação adicional aqui /1. Então aqui ele está dizendo, ó, aqui é para dar um get para pedir algo por ID. Eu posso fazer um put, um patch. O patch também é um outro método HTTP que a gente não vai trabalhar. Tá? Aqueles que a gente vai trabalhar ali, o get, post, put, delete, são os mais tradicionais. E aqui o método delete. Vamos deixa eu testar esse endpoint aqui de cima. Esse daqui, né, que é o /users. Ó, ele faz um get e ele retorna todos os usuários. Eu vou clicar ali e olha só que ele me retornou um JSON com todos os usuários. Aqui o ID, o usuário 1, primeiro nome John, last nome, último nome Doe, o e-mail dele, data de nascimento. Então, pessoal, eu fiz uma requisição para a API e ela me retornou um JSON, que é esse formato aqui de texto com os dados que eu pedi. Legal, né? Então, esses endereços são os endpoints. Então, aqui no slide aqui eu já falo de alguns endpoints que eu inclusive já falei ali diretamente lá no site do JSON Placeholder. Vamos fazer um exemplo aqui, pessoal. Olha só. Digamos que eu estou fazendo um pedido lá para aquele endpoint que a gente testou antes. Esse aqui, né? Ó, jsonplaceholder.org/users. Vamos dar uma olhada na dinâmica dessa requisição aqui. Ó. Vamos dar uma olhada então aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer uma requisição para esse endpoint aqui. Então, o cliente é como se fosse ali o site do Marcão, feito ali pelo Marcão. O site do Marcão vai fazer uma requisição para jsonplaceholder.typecode.com, que é o domínio. E ele vai pedir pelo recurso users. Então, olha só o que acontece aqui. O que é isso aqui que está mostrando aqui? Está vendo esse texto que está aparecendo aqui? Ó? Pessoal, esse texto é o texto que vai no papelzinho, entre aspas. O papelzinho, né, o bilhete que o site do Marcão, que é o cliente, manda lá para a API, que é o servidor. O que vai escrito no papelzinho? O que vai escrito no bilhete, na mensagem? Isso aqui. Exatamente isso aqui. Mas, professor, por que está escrito desse jeito aqui? Não sou eu quem defino? Quem define é quem mesmo? Quem me responde aí quem é que define o que vai escrito na mensagem, as regras de troca de mensagem? Quem já respondeu aí com o protocolo HTTP está certíssimo. É o HTTP que define que a mensagem tem que vir nesse formato. Então, quando o cliente manda a mensagem lá para a API, é assim que ele poderia mandar. Olha só o que tem nessa mensagem aqui. Ó. Get tem essa informação dizendo: ó servidor, ó API, eu quero obter algo. Eu quero um get. Aqui, pessoal, tá vendo esse /user? Os /users é o que vem logo depois aqui da barra. Aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, servidor, eu quero /users. Me dá get, me dá o recurso /users. Aqui ele está colocando a versão do protocolo de comunicação, até para que o servidor ali possa também possa entender esta mensagem de acordo com a versão do protocolo. Aqui eu estou dizendo quem é o host que vai receber o bilhetinho, tá? Esse host é esse cara aqui, é o server, né? Aqui eu estou dizendo qual que foi, por exemplo, o agente de usuário utilizado para mandar a requisição. Nesse caso aqui eu estou dizendo que foi o Mozilla. Poderia ser um navegador, poderia ser um software, poderia ser o site do Marcão, né? Digamos que o site do Marcão está rodando no navegador Mozilla. Então,
Quem é que pediu essa requisição aqui? Mozilla. E olha só, esse accept aqui é o seguinte, o cliente no papelzinho está dizendo lá para o servidor assim, ó, API servidor, quando você me der uma resposta, eu aceito JSON, eu entendo JSON. Então, o próprio cliente está dizendo lá para o servidor como é que ele quer que a mensagem seja retornada, como é que os dados sejam retornados. Está dizendo que ele quer que os dados sejam retornados no formato JSON. Daí, o servidor recebe essa requisição aqui, processa ela aqui no servidor e ele manda uma resposta para o site do Marcão. E a resposta que ele manda é essa, poderia ser essa. Veja, isso aqui seria já o bilhete de retorno, bilhete, né, entre aspas, né, de retorno do servidor até o cliente. Olha só a maneira como esses dados estão aqui colocados aqui. Também, a maneira como esses dados são colocados aqui é definido pelo protocolo HTTP, certo? E olha só o que vem escrito então aqui, ó, na resposta que vai voltar lá para o site do Marcão, né, para o cliente. Ó, ele está dizendo aqui qual é a versão, né, do protocolo, 1.1. Esse 200 ok aqui, pessoal, é o status da resposta. Tipo assim, 200 é um status ok, deu tudo certo. Tudo certo. Aquilo que tu pediu, eu encontrei, tá aí, pega a resposta aí. Mas poderiam ter outros status numa mensagem de resposta, tá, pessoal? Deixa eu até entrar aqui num sitezinho aqui, ó, http code status code. Vamos pegar aqui uma lista de status. Vou pegar na Wikipédia mesmo. Nesse caso aqui eu já dei uma olhada aqui, tá tudo certo aqui nessa documentação da Wikipédia aqui. Olha só, aqui ele fala vários status de resposta da requisição, ó. O 200 é quando está ok. Talvez um outro clássico, né, que inclusive a gente já viu numa outra aula anterior, é o status 404. O 404 é o not found. O que é o not found? É quando o cliente pede algo para o servidor e o servidor não sabe o que é isso que ele está pedindo. Geralmente o not found é quando a gente erra a URL. Por exemplo, se depois aqui da barra eu colocasse users com 2 S's, o servidor ia pegar aquele bilhete, não ia entender users com 2 S's e ele ia retornar uma resposta com o erro 404. Quer dizer, erro não, com status 404. 404 de not found. Então tem várias outras aqui, o 500 também, enfim. Então esse aqui é o código do status da resposta. Aqui ele está dizendo qual é o formato dessa resposta, qual é o charset, no caso aqui o TF8, qual é o tamanho desse conteúdo de resposta. E aqui embaixo, pessoal, vejam que no papel, na mensagem de retorno, papel entre aspas, né? Na mensagem de retorno, ele está mandando aquele JSON com as respostas. E para onde é que ele manda essas respostas? Para o site do Marcão, para o cliente, para o navegador. No nosso caso aqui, a resposta que ele retornou é esse aqui, ó. Isso tudo aqui veio naquele bilhete, naquela mensagem de retorno lá do servidor. Então, é assim que a gente requisita algo para a API e a API dá uma resposta para você. E lembra que eu falei, pessoal, que o formato desses dados aqui que o servidor retorna ali para o cliente, no nosso caso aqui foi um JSON, né? JSON é essa estrutura aqui. Mas existem outros formatos de dados que uma API poderia retornar os dados, tá? Então, o JSON talvez seja o mais clássico nos dias atuais. O JSON ele é um formato então para troca de informações entre sistemas. Ele é facilmente legível por humanos e simples de ser interpretado por máquinas, né? No caso, navegadores entendem JSON, né? As linguagens de programação em geral entendem JSON, né? Então, o JSON ele se torna hoje em dia uma escolha popular para muitas soluções, né? Sempre que a gente pede algo para um sistema, geralmente esse sistema vai retornar ali um JSON. Então aqui o exemplo, né, de um formato JSON, tá? Ele é um formato para quem está ligado ali em Python, né? Isso aqui parece mesmo uma lista de dicionários. Lá em JavaScript isso aqui é similar a
a objetos, né, uma lista de objetos, né, lá no JavaScript, mas não é nada disso, é um JSON, tá? E até por essa similaridade dessa estrutura com essas outras estruturas internas de cada linguagem que o JSON é entendível facilmente por qualquer linguagem de programação. O XML, né, durante muitos anos foi muito clássico se utilizar o XML. O XML, a tradução seria Extensible Markup Language. É como se fosse o HTML. Quer ver aqui? Ó? É muito parecido com o HTML, porque ele é uma linguagem de marcação. Né? Ele é uma linguagem de marcação. Só que se vocês olharem, se vocês compararem com o JSON, o XML ele é muito mais cheio de código, um pouquinho mais pesado, né? E tem o YAML também, acho que é o último que eu trouxe aqui como exemplo. O YAML é muito engraçado que o nome, a maneira como os caras nomearam o YAML. YAML significa YAML não é uma linguagem de marcação. Então seria meio que um contraponto, né, ao XML. E daí no próprio nome ele diz, ó, o que é YAML? YAML ain't markup language. YAML não é uma linguagem de marcação. E vocês vão entender isso olhando aqui o código do YAML. Olha só, bem simplificado, inclusive aparentemente mais simplificado que o próprio JSON, né? Então, mas o mais usado ultimamente assim tem sido o JSON, esse formato aqui. Então, sempre que um sistema pede algo para uma API, a API vai retornar alguma linguagem que seja comum aos dois sistemas que estão se comunicando, que pode ser uma mensagem tanto no formato JSON, quanto no XML, quanto no YAML. E para finalizar, pessoal, esse nosso vídeo aí, que já está ficando bem extenso, já está aí com 46 minutos aí de vídeo, mas ok, né? Acho que é importante a gente discutir essas coisas para que vocês possam ter uma boa noção sobre o que são as APIs. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença, rapidinho agora, sobre a diferença entre API HTTP, API REST e API RESTful. Esses termos, pessoal, eles precisam ser comentados, porque sempre que se fala em API, APIs, esses termos aparecem muito. O que é uma API HTTP? É isso que a gente fez. Por quê? Porque é uma API que disponibiliza uma interface via método HTTP. Então, a forma de se requisitar a interface é via protocolo HTTP. E o que é a API REST? Então, vamos lá. O que é REST? REST, pessoal, é também uma espécie de... É um conjunto de restrições, assim, é um conjunto de regras nessa comunicação de API. O REST é um conjunto de regras. Se a tua API atende essas regras, então a tua API é uma API REST. E vocês vão ver, pessoal, que as APIs que a gente vai montar aí nas próximas aulas e tal, elas são API RESTs. Então, o REST, pessoal, é um conjunto de definições que, se a tua API segue essas definições de REST, ela é uma API REST. Uma das coisas, por exemplo, que o REST define é cliente-servidor, por exemplo. Se ele utiliza a arquitetura cliente-servidor, requisitou, obrigatoriamente tem que dar uma resposta, já é um requisito para ser um API REST. Outra coisa importante sobre ser um API REST, a tua API precisa ser stateless. Stateless seria uma tradução aí para sem estado. Resumindo, é o seguinte: tanto o servidor ele não pode saber nada sobre o cliente além do que aquilo que está na requisição. Em outras palavras, para ser um pouquinho mais simplificado, tudo o que é necessário para que aquela comunicação ocorra, ela precisa estar unicamente naquelas mensagens HTTP que envia para o servidor e que estão na resposta do servidor para o cliente. Ou seja, todas as informações importantes para que aquela comunicação ocorra, elas precisam estar naquelas mensagens, naquelas requisições. Não podem estar salvas no servidor, em algum outro lugar. Então,
a requisição stateless, ela depende unicamente das informações que são passadas via mensagens de ida e de retorno. Tá? Isso é o que a gente quer dizer por stateless. E outras coisas também que o REST precisa ter, por exemplo, tem que ter uma unicidade, uma uniformidade nas URLs, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui e que vai fazer nas próximas aulas também. Pessoal, o REST possui uma série de outras definições importantes para que seja uma API REST. Se a tua API segue totalmente, rigorosamente todos os critérios REST, então a gente diz que ela é uma API RESTful. RESTful, ela é completa, ela atende todas as especificações REST. Se a tua API atende parcialmente essas requisições, ela é apenas uma API REST. Então as APIs que a gente vai fazer nas próximas aulas, elas serão APIs HTTP e REST também, porque as APIs, aliás, a API REST, ela pede também essa questão do formato de resposta, né? De ser um JSON, XML também, e que a gente vai fazer. Então a nossa API ela é REST, mas ela também é HTTP, porque ela se utiliza do protocolo HTTP. Então podemos dizer sim que as nossas APIs, nossas APIs que a gente vai desenvolver nas próximas aulas são APIs REST. Certo, pessoal? Eu acho que era isso então que eu queria falar nesse vídeo então. Então o vídeo ficou bastante longo, mas acho que foi importante para a gente poder discutir, né, muitos conceitos aí sobre APIs, entender bem esse conceito de interface, que é tão importante na computação, e também outras tecnologias que não são apenas as computacionais, né? Eu citei o exemplo ali de uma televisão smartphone, mas acho que foi importante, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente continua aí nas nossas próximas videoaulas. Na próxima videoaula a gente vai implementar uma API no Python. Mas por que no Python? Por que a gente não usa JavaScript? Porque eu quero deixar bem claro de que a gente vai criar uma aplicação no Python que acessa banco de dados e ela vai disponibilizar uma API para a nossa aplicação React Next.js, que é feita em JavaScript. Ou seja, a gente vai ter duas aplicações, uma rodando no servidor, que vai ser a nossa API que vai acessar os dados do banco. Essa API vai disponibilizar get, post, put, delete, para que o cliente possa fazer requisições de get, de post, de put e de delete. Então a gente vai fazer isso nas próximas aulas. Obrigado pela atenção, um grande abraço a todos e valeu, até mais!